Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o defensor do fraco. João 8, do 3 a 11. Nós estamos falando expositivamente sobre o livro de João, Evangelho de João. Vamos deixar Deus falar conosco nesta manhã, né? Aqui é um episódio um pouco diferente daquilo que nós costumamos tratar. Mas se você está com a Bíblia aberta, pode ser no teu celular mesmo, abra aí João 8, do 3 ao 11. A gente faz questão de ler, porque se tem uma coisa na igreja que nós não podemos economizar, é algo chamado Bíblia. A Bíblia a gente não pode economizar, principalmente na casa do Senhor, tá bom? Então, assentados mesmo, aí, João 8, do 3 ao 11, nos diz assim, a santa e maravilhosa palavra do Senhor. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Versículo 4. Aliás, versículo 6. Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, e começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher, em pé diante dele. E levantando-se, Jesus perguntou a ele: Mulher, onde eles estão? Ninguém condenou você? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Queridos irmãos, quando a gente olha um texto como esse, é um texto forte, né? É um texto que traz, carregado de uma história, de algo realmente emocional, né? Jesus estava no templo. No capítulo 7 fala que tinha uma festa ali, até foi a última mensagem que vocês ouviram. E Jesus passou a noite em oração, e logo pela manhã ele foi ao templo ensinar para as pessoas. Mas as pessoas estavam com inveja do Senhor Jesus Cristo, porque muitas pessoas iam lá para ouvi-lo. Normalmente, no pátio do templo, lá de fora, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, montavam suas mesinhas, e ali as pessoas iam tirar algum conselho, ouvir algum ensinamento de Jesus, aliás, das pessoas, né? Mas só que quando Jesus estava, onde Jesus estava ensinando, ministrando naquele momento, as mesinhas dele, ninguém ia lá tirar um conselho. Me explica esse texto, o que significa essa palavra e tal, ou pedindo uma direção, um aconselhamento. Todos estavam em volta de Jesus, e eles eram movidos de inveja, porque Jesus tratava as pessoas, né, daquela forma, e muita gente estava ali para ouvi-lo e desprezava, e eles, com inveja de perder aquela posição, eles queriam de toda forma eliminar Jesus. As pessoas ali, né, em Israel, já tinha visto muitos milagres de Jesus, e como Jesus ensinava as pessoas com autoridade, ensinava as pessoas com amor, com respeito, é aquilo que eles não faziam, apenas métodos religiosos, e aquilo não estava funcionando, as pessoas não queriam aquilo, então eles, de tudo quanto é jeito, eles queriam eliminar Jesus. Jesus era algo que eles queriam fazer um X assim e eliminar, estava atrapalhando
a vida deles, né? E para isso, a gente não sabe se eles organizaram uma situação para pegar uma mulher em flagrante adultério, se aquilo foi de propósito, se foi uma armadilha. O fato é que eles pensaram numa estratégia, apanharam uma mulher em flagrante adultério e trouxeram perante Jesus. E naquele momento, Jesus estava escrevendo no chão. Interessante, né? Eles não tinham paver, a calçada não tinha calçada como hoje, eles estavam escrevendo no chão, né? É porque ainda não havia um piso, certamente, como nós temos hoje aqui em volta da nossa igreja, né? Nosso templo. E Jesus estava ali, Jesus estava escrevendo. É interessante que eles trazem assim para Jesus, e naquele momento eles não confessam o senhorio de Jesus. Ele chega e fala mestre, ou rabi, alguém que estava ensinando. E é claro que ali havia uma armadilha. Eles trazem para Jesus e falam, e na lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. Já traz o veredito pronto. Isso a gente pode ler depois, se você tiver curiosidade, em Levítico 20, Deuteronômio 22, fala o procedimento nessas situações. E fala o que você responde, né? O que dizes a respeito dessa situação. É claro que a pergunta era capciosa. O momento, a situação era, de qualquer forma, envergonhar Jesus. Se Jesus dá a resposta, apedreja esta mulher, porque está na lei, seria uma atitude legal, mas colocaria Jesus em choque diretamente com os romanos, porque a lei romana não permitia que alguém fosse morto nessa situação. Então Jesus estaria com um problema com o tribunal de Roma. Naquele tempo Roma dominava a Palestina. Por outro lado também, a multidão que acompanhava Jesus e queriam, e achava ele um mestre cheio de misericórdia, que ensinava sobre perdão, que deveria tratar as pessoas, respeitar a vida das pessoas, logo aquelas pessoas deixariam de ouvi-lo. Então era tudo aquilo que eles queriam no caso de uma condenação. E se Jesus dissesse assim, não condenem essa mulher, então Jesus estaria passando por cima da lei de Moisés, estaria em confronto com a religião deles. Então, de qualquer forma que Jesus respondesse, eles acharam assim, né? Como a gente costuma dizer, né? Deu um checkmate em Jesus, né? Eles queriam dar vários momentos na Bíblia, eles faziam perguntas assim para Jesus, para tentar pegar Jesus numa contradição, né? Eles faziam pergunta, um homem casou, né? Teve um casamento, a mulher ficou viúva, e ela repetiu, e teve 7 casamentos, lá na ressurreição, né? De quem? Vai ser o marido dela, se ela teve 7 casamentos. Eles faziam esse tipo de pergunta, para tentar pegar Jesus, né? De alguma forma. Mas naquele momento ali, né? Quando eles fizeram a pergunta, Jesus continuou a escrever no chão. Sabe, essa atitude de Jesus era parecida com, se eles eram judeus, Jesus estava trazendo um recado para eles. Por acaso a lei dos 10 mandamentos não foram escritos com o dedo de Deus? Mas eles insistiram, Jesus não quis responder a pergunta e estava continuando escrevendo. E aí eles insistiram.
E aí Jesus fez uma pergunta para eles, porque com aquele veredito da lei de levítica e com base na Torá, né? E com base na lei do casamento, porque o casamento para eles era considerado uma aliança. Por que alguém pego em adultério era apedrejado? Porque havia quebra de aliança. E se alguém quebrasse uma aliança, seja ela qual fosse, era digno de morte. Quando a gente lê mais ou menos próximo disso, a questão de aliança, né, Gênesis 15, quando Abraão vai fazer um pacto, né, com Deus e ali fazer né, ele mata os animais, parte os animais no meio e faz um corredor, e ali no meio era o costume de fazer juramento, e se alguém quebrasse o juramento, como os animais eram mortos, as pessoas eram mortas também. O casamento para eles era sagrado, e é sagrado realmente. Aliás, casamento não é contrato, casamento é também algo, uma aliança, um compromisso, né? E eles baseavam-se nessa lei para apedrejar alguém pego em adultério. Então a lei, né, farisaica, a lei de Levíticos, da lei cerimonial, estava determinada: destino, morte. Mas naquele momento, se aquela mulher estava condenada no tribunal da lei, e vamos dizer assim, da lei mosaica, Jesus leva eles a refletir sobre uma outra condição: olhar para dentro de si mesmo. Então Jesus diz para eles: se alguém não tem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. Quando Jesus fala isso, ele coloca para as pessoas fazerem uma análise de dentro, uma análise de dentro do coração, uma análise interior de si próprio. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém era digno de jogar uma pedra. E quando era pego assim, alguém com um determinado erro dessa forma, quem pegou era o primeiro a jogar a pedra. E se aquela mulher foi pega, eles poderiam ter feito o procedimento do apedrejamento daquela mulher. Mas por que trouxeram até Jesus? Porque as pessoas querem ficar escondido, né, que outras pessoas tomem a atitude. As pessoas não querem se comprometer, eles não queriam se comprometer. Conforme aquela lei, e uma pessoa nessa situação era trazido publicamente, era declarado culpado, e a pessoa que pegou em flagrante adultério pegaria uma pedra maior, a pessoa se ajoelhava, pegava uma pedra maior, batia na cabeça, e depois viria uma chuva de pedras menores das outras pessoas. Era assim que fazia, era algo realmente cruel. Mas e por que eles não fizeram? Porque isso revela o ser humano. Ele gosta de cancelar, né? Existe a cultura do cancelamento, né? Até o nosso Ministério de Ensino aí colocou essa questão da cultura do cancelamento. Nós costumamos cancelar as pessoas. Se não é do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, então a pessoa não pode viver. Imagine, até mesmo hoje num derby de futebol, né? Um grupo de torcedores de um determinado time encontra alguém do time adversário que ele não gosta, sozinho com uma camiseta do outro time adversário. O que acontece? Risco de vida. Até os estádios, as pessoas não... determinados jogos, as pessoas não podem, né? Lá em São Paulo, né, principalmente, né, épocas de jogos, determinado jogo, né, as pessoas não poderiam ir, e não se abre o estádio para duas torcidas, porque as pessoas se encontram, uma pessoa nessa situação, não faz parte do meu time, não torce, não gosta daquilo que eu gosto, merece morrer.
E por acaso não tem acontecido mortes assim? Por aí, infelizmente, as pessoas cancelam. Mas as pessoas cancelam brasileiro de uma forma sarcástica. A gente cancela as pessoas zombando das pessoas. A gente cancela no Facebook. A gente cancela no Instagram. A gente exclui a pessoa ou faz um comentário jocoso em cima. A gente cancela na mídia. A gente evita os parentes. Época de eleição, que complicado que é. O que a igreja sofre nesses períodos de eleições, porque as pessoas falam assim, a igreja tem que se definir, a igreja tem que falar que vota em tal candidato. Ou então, vira uma guerra na mídia social. Quantos problemas a igreja teve que administrar nesse período principalmente nessas últimas eleições, porque se não falar que determinado candidato é o ideal, se falar de outro, corre o risco, e as pessoas ficam nervosas, as pessoas ficam irritadas. A história se repete, a história do cancelamento. Se não é do jeito que eu quero, se não pensa do jeito que eu penso, se não considera aquilo que eu considero, merece ser cancelado. Simplesmente precisa ser evitado. Eu não quero relacionamento, eu não quero isso. Era mais ou menos isso que trouxeram para aquela mulher. Mas quando Jesus apela para a consciência, para um olhar interior, começa com os mais sábios. Quem que eram os mais sábios? Os mais idosos. As pedras começam a ser ouvidas, as pedras começam a cair, porque as pessoas olham para dentro deles e vê que tem erro também. E é interessante que a palavra original, quando Jesus fala assim, quem não tem pecado, Jesus está falando assim, quem não tem pecado semelhante a esta mulher. Olha só, é mais ou menos nesse sentido. Começa com os mais velhos, aqueles que eram considerados os mais sábios. Aqueles que eram considerados pilares da religiosidade. Eles começam a sair, porque Jesus continua escrevendo no chão. O que será que Jesus escreve? Há uma grande polêmica que o texto não fala o que Jesus escreve no chão, Mas a mais tradicional é que Jesus começou a escrever o pecado deles. Então, nesse sentido, Jesus pode ter escrito assim, adúltero, mentiroso, falso, assassino. Será que Jesus fez isso? Pode ser. É o mais provável. Mais provável por causa de uma palavrinha, egrafar, que significa escrever contra. Mas a gente não pode afirmar 100%. Depende do dia que você olha para um texto como esse, você pode perceber que talvez Jesus estivesse escrevendo isso para os acusadores, e eles olhando, vendo o pecado sendo escrito. Tem até um texto de Jeremias 17, 13, que fala que Deus ia escrever os pecados dele no chão. Então muitos até falam que Jesus escreveu Jeremias 17, 13. Mas a gente também não pode afirmar isso categoricamente, porque o texto não fala. Mas a gente pode imaginar certas situações. Particularmente, essa semana estudando esse texto, o que será que Jesus escreveu? Tentando responder essa pergunta para mim, e olhando assim para Jesus, cheio de graça e de misericórdia, eu trago o meu posicionamento, em cima desse texto, mas também não vou obrigar se você discordar dele, tá bom? Quando a gente trouxe a primeira mensagem do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, cheio de graça. E aí eu olho para Jesus e vejo Jesus tratando as pessoas necessitadas. O tema da mensagem de hoje, o defensor do fraco, e a gente vê Jesus tratando as pessoas com tanto carinho, até mesmo tratando o erro das pessoas de uma forma bem carinhosa.
Um dia Jesus vai na casa de Marta e Maria, e Maria senta, ouve Jesus, e Marta está lá ocupada. Ela tinha um ídolo chamado perfeccionismo, embora a gente precise de Martas também na igreja, né? Não tem nenhum erro quanto a isso, mas ela estava demasiado preocupado em cozinhar e tal. Talvez ela tivesse esse ídolo chamado perfeccionismo no seu coração, e ela chega para Jesus e fala assim: mestre, fala para minha irmã levantar e me ajudar a fazer aqui a comida, né? Mais ou menos com essas palavras, me ajudar, né? E Jesus, em vez de falar assim, você tem um ídolo, Jesus fala assim: Marta, Marta, não é assim que o texto diz? Por que você está tão atarefada? Uma coisa só é importante. Maria escolheu a melhor parte. Quando Jesus fala isso, ele está falando assim: deixa o almoço atrasar um pouco hoje, a gente não está preocupado com esse teu almoço aí que você está fazendo, não. Senta aqui primeiro, vamos escutar um pouquinho. Você está precisando de coisas espirituais também. Olha como é que Jesus trata o ídolo da Marta. E aquele jovem rico que chega para Jesus, e cheio de orgulho, né? E fala assim: mestre, né? Jesus não era senhor dele, igual esses fariseus aqui, né? Considerava Jesus só uma parte, né? É interessante que Jesus trabalha na vida das pessoas, sendo senhor da vida das pessoas. Mas aqui também, para aquele jovem rico, Jesus não era senhor, era apenas mestre, né? Que farei para lhe dar a vida eterna? E Jesus fala: guarda os mandamentos. Quais os mandamentos? Jesus começa a repetir: não mata. Não. Ah, isso eu tenho feito. Mas ele tinha um ídolo. O dinheiro era um ídolo no coração dele. Mas ao invés de Jesus falar assim: você é idólatra, você adora o dinheiro, você está perdido, você vai fritar no tacho do inferno. Mas Jesus não fala isso àquele jovem rico. Mas está te faltando uma coisa. Ai, mas Jesus não é carinhoso? Vamos falar a verdade, né? Está te faltando uma coisa. E ele para ouvir qual? Fala assim: vai, vende tudo. Eu tenho uma coisa melhor para você. E quando ele sai, Jesus fala: se alguém me segue, receberá 100 vezes mais. E depois, a vida eterna. Não é verdade? Mas Jesus fala: vende tudo, dá aos pobres e vem e segue. Porque na verdade Jesus fala assim, porque não é porque Jesus estava interessado. Não, Jesus não falou assim: vende tudo, traz aqui para mim. Traz aqui para o grupo dos 12 apóstolos, Judas vai tomar conta, vamos fazer uma administração especial do teu dinheiro. Não, Jesus fala: dá para os outros, entrega para os pobres. Quando Jesus fala assim, é que Jesus estava querendo ser senhor da vida daquele jovem. E ele sai triste. Era para sair alegre, feliz, mas ele sai triste, porque ele nega o senhorio de Cristo, ele não se submete ao senhorio de Cristo. Então naquele momento ali, vamos voltar aqui para a história de João 8, para a mulher adúltera. E Jesus continua escrevendo, e eles começam saindo. Só fica, olha só, o tribunal israelita disse para aquela mulher, condenada, morte. Só fica ela num tribunal chamado consciência, toda envergonhada. Imagine alguém ser pego em flagrante adultério. Vocês sabiam que até hoje no emprego você não pode chamar publicamente um colega de serviço de incompetente, chamar alguém de incompetente, principalmente publicamente? Não pode. Assédio moral, não pode falar isso. Antigamente, há muitos e muitos anos atrás, a igreja fazia reunião de conselho, disciplinava os irmãos, depois fazia o relatório de público na igreja. Irmão, fulano de tal, foi suspenso por causa disso, foi eliminado da comunhão, tal. 6 meses porque fez isso aqui. Hoje a igreja não faz mais isso, graças a Deus, amém, irmãos? Graças a Deus, a igreja não faz mais relatório de conselho, de disciplina, nem pode, né, fazer isso, né? Mas imagina aquela mulher. Se a gente não pode dizer, até falar para o outro assim, incompetente, chamar o outro de tonto, de idiota, não pode. Imagine adultério, publicamente, trouxeram perante Jesus, e o texto fala que deixaram ela em pé.
na condição de ré, de julgada, de condenada. Agora ela está ali diante do Senhor. Se o tribunal israelita dizia está condenado, agora ela está no outro tribunal, o tribunal da vergonha. Sabe como uma pessoa se sente assim? Um lixo. Conta fatos, não tem argumento. Ela fala o quê? Eu estou condenada. Não posso esconder. Possivelmente era casada, a gente não sabe, né? Se é adultério, era casada. Envergonhada, julgada, condenada, culpada. Mas ela percebeu que ela não quis sair de perto de Jesus, que ela percebeu uma outra coisa ali. Jesus, primeira coisa, defendeu a causa dela e espantou de volta dela os acusadores. E Jesus volta para ela e fala assim: mulher, cadê os teus acusadores? Ela fala: não tem, Senhor. Agora ela está diante de um tribunal chamado Tribunal da Graça. Ela está no Tribunal da Graça, e Jesus era o justo juiz. Quando Jesus fala assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra, ele poderia fazer isso, porque ele não tinha pecado, nasceu gerado pelo Espírito Santo, era perfeito em obras. Mas aquela mulher estava no Tribunal da Graça, agora só ela e Jesus. E como que o Tribunal da Graça trata aquela mulher naquele momento? Nem eu te condeno. Eu também não te condeno. Sabe quando pega um pássaro da gaiola e joga para cima e fala: voa, pássaro, o céu é teu. Voa, passarinho. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você está livre, você pode voar. Eu te dou uma outra chance. Só que Jesus não falou assim: agora liberou geral. O Tribunal da Graça também não faz isso. Agora você pode continuar pecando. Vai, não, peques mais. Igual Jesus lá no tanque, falou para aquele homem lá no tanque de Betesda. Jesus sempre fala isso: eu te dou uma outra chance, mas não continua nesse caminho, não. Você está aqui porque você tem as suas consequências. Vá e não peques mais. A graça. Sabe aquela mulher, essa mulher aqui, a história dela é a história nossa. Se Deus for julgar a gente pelos nossos erros, sabe o banquete de Belsazar lá do livro de Daniel, capítulo 5, onde apareceu uma mão na parede escrita Mene, Mene, Tekel, Parzim. Colocado foste na balança e foi achado em falta. Se eu e você formos colocados na balança, vai aparecer o seguinte resultado: pesado foste na balança e foi achado em falta. Mas como é que o justo juiz nos trata? Atirem a primeira pedra. Não. Jesus falou assim: quem não tem pecado, atira a primeira. Olha para dentro. Paulo vai usar quase essa mesma palavra para depois falar da Santa Ceia, né? Quando você for comer o pão lá em 1 Coríntios 11. Olha para dentro de si mesmo. Examine o homem a si mesmo. Como no dia 22 de outubro, se Deus quiser, nós vamos estar fazendo nossa ceia aqui. Examine-se o homem a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Sabe, irmãos, nós também estamos no Tribunal da Graça. Fomos um dia no Tribunal da Graça. E a graça de Jesus, quando Jesus fala assim: eu também não te condeno, lá para frente, quando a gente chegar no capítulo 19, nós vamos chegar lá.
Ele vai gritar na cruz: está consumado. Ele vai morrer por essa mulher, Ele vai dar liberdade. E para mim e para você, Ele já morreu, para dizer para mim e para você: eu não te condeno, mas vai e não faça mais. Essa história continua repetindo para nós, para mim e para você. Mas o sentimento do Senhor, ao invés de praticarmos a cultura do cancelamento, de eu não gosto, de eu te evito, eu não te cumprimento, o Senhor fala: trate os outros, porque nós somos filhos da graça do Senhor. O Senhor também nos achou culpado, mas também Ele diz, mesmo que a gente não tenha feito o que essa mulher fez, mas nós temos a nossa natureza pecaminosa. Mas Ele também continua dizendo hoje: eu também não te condeno, eu também pago o preço. Ser livre, se pois o Filho vos libertar, é a próxima mensagem, verdadeiramente sereis livres. Vocês podem viver presos ou livres. Jesus protegeu aquela mulher. Ao invés de apedrejamento, Jesus fez uma coisa chamada acolhimento. E é isso que Ele espera de mim e de você: acolher as pessoas, amém? É isso que Jesus quer que você faça lá na escola. É isso que Jesus quer que você faça lá no teu emprego. É isso que Jesus quer que você faça lá na tua família. É isso que Jesus quer que você viva desta forma. Se Deus te dá a misericórdia, Ele quer que você haja com misericórdia. A gente tem um medidor de santidade chamado santômetro, e a gente gosta muito de medir os outros com esse santômetro. Mas o Senhor quer que a gente use um outro aparelhinho chamado graciômetro. Tratar os outros com graça. O Senhor quer que a gente use um outro aparelho chamado misericordiômetro. Em vez de santômetro. É isso que Deus quer de mim e de você. Que a gente trate com misericórdia, que a gente trate com amor, que a gente trate com perdão, que a gente acolha, que a gente ame, que a gente lave os pés. Opa, já estou entrando no capítulo 13, calma aí. Vamos chegar daqui uns dias lá, né? Mas Jesus quer isso de mim e de você, meu querido irmão. Jesus quer que eu e você sinta a graça dEle. Sinta o não te condeno para a tua vida. Te perdoa, te dá uma chance. E que você assim, desta forma, como na lição de hoje, aquilo que Deus faz com você, você reproduza na vida de outros.